Como fazer um exposed na internet sem ser processado? Esse é o tema do vídeo de hoje. E antes de te explicar isso, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Você já guardou aquele print só por prova, caso precise? Você acha que isso já te dá o direito de publicar esses prints depois, se você quiser? Se você respondeu que sim, presta atenção nos próximos minutos, porque é exatamente aí que a maioria se enrola. Galera, Exposed virou um formato de conteúdo como qualquer outro. Tem gente que expõe golpe, tem gente que expõe treta, tem gente que expõe simplesmente para se vingar de alguém, para expor mesmo, sem uma motivação por trás. Eu já falei em outros vídeos, no Instagram, em outros lugares, sobre o risco geral de se fazer um exposed. Seja por vídeo, uma denúncia falada, esse tipo de coisa, tá? Mas hoje eu quero afunilar aqui em uma versão específica de exposed, porque ela é muito comum e é onde a maioria das pessoas se envolve e é onde está o maior risco, tá, em se fazer um exposed, que é publicar print de conversa privada, principalmente de WhatsApp, tá? Mas aqui eu vou te dar vários exemplos de outros meios, inclusive não só do WhatsApp. E o motivo de eu focar nisso é simples. Quando você fala alguma coisa de improviso, tem uma sensação de risco. Mas quando você mostra um print, parece diferente. E o motivo de eu focar nisso é bastante simples, tá? Quando você fala alguma coisa no improviso, tem aquela sensação de risco, né? Às vezes. Só que quando você traz um print do que aconteceu, da situação, aquilo traz um gatilho de prova social, sabe? As pessoas começam a acreditar mais naquilo porque aquilo parece. Ela simplesmente parece uma prova, parece um fraco, parece que não tem como processar, porque tá tudo ali, né? Tá escrito. E a pessoa mesmo que escreveu. Então, é essa falsa sensação de segurança que acaba gerando um processo. Deixa eu te contar um caso que quebra essa lógica de vez. Aqui está o nosso queridíssimo Carlinhos Maia, que foi condenado, tá, a 10 mil de indenização por expor nos stories dele uma mensagem privada de uma seguidora que mandou para ele. Essa situação aqui já é um caso antigo, tá? Não é nada atual. Eu estou usando apenas como exemplo, tá? Como forma didática aqui de alguns casos antigos. Inclusive, todas as fontes usadas vão estar na descrição desse vídeo, beleza? E olha o detalhe aqui. A mensagem dela não era uma mensagem ofensiva. Na verdade, ela estava tentando confortar o Carlinhos Maia no momento que ele tinha acabado de passar por um assalto. E mesmo assim, ele compartilhou essa conversa privada entre os dois e, ao publicar isso, ele expôs o assunto, não só o assunto, mas ele acabou expondo ali o arroba dela, né? Quem era ela? E, por consequência, ela acabou recebendo ameaça de morte, teve a sua conta suspensa, enfim, ela acabou processando o Carlinhos Maia e a Justiça do Mato Grosso do Sul reconheceu, né, aquela situação como uma violação do sigilo das comunicações, certo? Repara aqui, não foi um conteúdo da mensagem que gerou o processo, foi o fato dele ter publicado sem a autorização dela. E ponto final. Então, aqui nessa situação, já derruba o primeiro mito, aquela crença que a gente tem de só corro risco se eu expuser algo ruim que a pessoa escreveu. E não é bem assim, tá? Agora, vamos voltar para aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Se você já guardou um print só para ter como prova, será que se você guardar um print, te dá o direito de usar ele? Porque tem um caso do STJ que responde isso de forma bastante direta, tá? Um ex-diretor de um clube de futebol, ele acabou vazando um print de um grupo do WhatsApp entre os jogadores ali, o pessoal do time, para a imprensa. E aí, no processo, a ministra Nancy Andrighi, que foi relatora do caso, fez uma separação que eu acho que resume bastante esse vídeo aqui. E qual foi o entendimento dela? Registrar uma conversa da qual você participa não é crime. Inclusive, isso não é uma interceptação, porque interceptação é sobre uma conversa alheia.
na qual você não faz parte dela. Isso é o que diz a Lei 9.296 de 96, tá? Interceptação de comunicação alheia. Só que divulgar publicamente é outra coisa. Se eu participar de uma conversa, eu posso guardar essa conversa, mas publicar ela, tornar ela pública, já entra numa outra situação, certo? O grupo, ali onde estava esse treinador em si, tinha uma expectativa de confidencialidade, certo? Então todo mundo acreditava que o que a gente está conversando aqui não vai ser exposto, porque existe ali um respeito, uma confiabilidade entre todos ali daquele grupo. Mas quando essa expectativa ela é quebrada, acaba dando margem ali para a interpretação. E no caso, a interpretação aqui do tribunal foi de indenização. Ou seja, participar da conversa te dá o direito de guardar a conversa, não te dá o direito sozinho de publicar. Dito isso, tem um terceiro caso que mostra até onde essa régua vai, tá? Então, o influenciador, na época da pandemia, ele tinha 11 milhões de seguidores e reproduziu nos stories uma DM entre uma mulher que tinha discordado dele sobre um assunto relacionado à saúde pública que estava muito em alta naquele momento, na época da pandemia. Então, ele acabou expondo ali o arroba dela, a identidade dela, né, dentro da rede social. Então, vamos lá. Essa pessoa, essa mulher, ela não tinha xingado ninguém, ela tinha apenas discordado desse influenciador. E ele acabou compartilhando, né, expondo ali publicamente quem era a pessoa que estava discordando dele sobre aquela situação. O resultado foi que ela recebeu um linchamento virtual contra ela e ela depois acabou processando esse influenciador. E o Tribunal Catarinense entendeu, né, o Tribunal Catarinense acabou entendendo que havia uma legítima expectativa de que aquilo não seria divulgado. Então, assim, se eu mando uma DM para você, eu espero que essa conversa privada, até por isso chama direct, né? Mensagem ali é uma coisa privada. Acredito, eu tenho a expectativa de que aquilo não seja exposto. Então, existia ali uma legítima expectativa de que aquilo não fosse publicado. Quando isso é quebrado por uma das partes, é passível sim de indenização. E no caso, o influenciador acabou por ser condenado nesse caso. Então, esse daqui é mais um caso do que não se fazer num exposed. Ele não estava, o influenciador, ele não estava se defendendo de nada, ele estava apenas expondo a garota que estava discordando dele sobre algo. E isso acabou gerando um dever de reparação sobre ele. Então, repara no padrão dos três casos. Não importa se a mensagem ela foi gentil, se ela foi neutra ou se foi uma crítica educada. O que decidiu o processo nesses três casos que eu trouxe aqui foi a mesma coisa, foi publicar uma comunicação privada sem a autorização da outra pessoa. Compreende ali a linha tênue que é fazer um expose dessa natureza? Beleza, Elton, mas então o que eu posso publicar? Qual que é o critério que realmente separa o que pode e o que não pode? Então aqui tem algumas possibilidades, certo? Então, guardar o print como prova para usar num processo de negociação, você pode usar uma mensagem para se defender de uma acusação concreta contra você, também você pode. Então, se você está se defendendo de algo que você foi acusado, inclusive se você foi acusado publicamente, você deve vir também publicamente, você pode fazer isso publicamente e expor isso, divulgar quando existe um interesse público real e que é comprovável. Então, você também pode trazer isso à tona e publicar ali através dos prints. Publicar preservando o contexto completo da troca. Muitas vezes a gente vê a postagem, a publicação de prints, só que com um recorte, né, sem muito contexto. Só a gente sabe que, por exemplo, um print de WhatsApp, existe toda uma conversa contextualizando aquilo. E às vezes os recortes dos prints
são apenas de algumas mensagens envolvendo as partes. E o que é importante também é sempre ocultar os dados desnecessários de terceiro. Nesses casos aqui, poderiam ter havido a publicação dos tais prints, desde que tivessem ocultado, por exemplo, o arroba, a identidade da outra pessoa. Porque quando você faz parte daquela conversa, aquelas conversas você pode armazená-las, ter para você. Você não deveria publicá-las. Isso para correr menos risco, né? Lembrando sempre que não corre o risco de ser processado. Aqui você está evitando apenas o risco. Mas se a pessoa quiser te processar mesmo assim, invariavelmente vai acontecer. Apenas se você fizer das formas corretas ou das formas sugeridas, terá menos chances dessa pessoa que te processou ganhar o processo. E o que não pode publicar, tá? Então, publicar só para expor uma opinião ou uma atitude de alguém não é uma boa ideia fazer isso. Ou achar que a mensagem gentil ou neutra está liberada. Também não. Pode provocar a pessoa que você expôs a querer te processar. Divulgar uma conversa do grupo fora do círculo original também não é uma boa ideia. Expor telefone, o arroba ou o nome completo sem a menor necessidade. Essa daqui eu acredito que seja a atitude mais comum e a mais errada, tá? E achar que porque eu participei dessa conversa, então eu decido sozinho o destino dessa conversa. E não é bem assim, né? Seria legal você ter a autorização ou, no mínimo, colocar um blur ou deixar anônimo, né, a pessoa com quem, o contexto daquela conversa. Esse daqui são algumas recomendações para que você faça um exposed, se for para fazer, né, que seja sem correr muito risco ali de um processo, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele com mais pessoas, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante porque o YouTube vai acabar compartilhando, expandindo, né, possibilitando que a gente chegue a mais pessoas. Se você passou por uma situação parecida com as que eu dei de exemplo aqui nesse vídeo, os nossos contatos estão na descrição do vídeo, pode contar com a gente e a gente se vê numa próxima. Até mais.